Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, Luís Maposse. Ficamos um bocado distantes por alguns dias, por causa de alguns problemas técnicos, mas voltamos aqui com alguns testemunhos impactantes. Então assim diz o testemunho. Olá África, você pode por favor postar a minha própria história? Eu tenho minha própria história que quero compartilhar com vocês. Espero que lá fora existam pessoas que vão ver isto como um alerta e que os aproxime de Cristo, porque minha história é sobre o satanismo, como eu entrei no satanismo. As pessoas apenas ouvem falar sobre o satanismo e acham que não é real. Deixe-me te contar uma coisa. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Se me dessem 100% e alguém me perguntasse de 1% a 100% quanto representa o mundo físico em que vivemos agora, eu diria que é 0,5%. A maioria está no reino espiritual. Eu rio quando ouço outras pessoas que apenas querem uma desculpa para não seguir a Cristo. Elas sempre terão essas desculpas engraçadas e argumentos engraçados, como alguém que é ateu. Essa pessoa que não acredita em Deus, ou que não acredita que Deus é real, vai dizer algo como: ok, se dissermos que Deus é real, então onde estão todas as pessoas que já nasceram neste mundo? São bilhões e bilhões, talvez trilhões de pessoas que já andaram nesta terra. Por isso eu digo, a maioria deste mundo está no reino espiritual. Se este mundo representa apenas quase 0,5%, então você acha que há espaço suficiente? Então você acha que não há espaço suficiente nos 99 e poucos por cento? O espaço é demais. Eu testemunhei com meus próprios olhos quando me tornei satanista. Foi assim que me tornei satanista. Minha chefe era muito bonita. Ela me apresentou a Satanás. Quando terminei a universidade, eu estava realmente quebrado e desesperado. Eu estava cansado porque fazia alguns trabalhos temporários quando ainda estava na universidade, trabalhando em diferentes canteiros de obras. Eu estudei comunicação social em Ibadan. Crescer foi realmente difícil. E depois disso me formei, mas não havia emprego. Meu tio me disse: vai batalhar, rapaz, em Lagos. Você não precisa estar aqui. Então peguei minha mala e fui para Lagos com apenas 9,000 nairas. Depois de dormir no chão por 3 semanas, finalmente consegui entrar numa entrevista de emprego. Era uma empresa de luxo, de relações públicas, na Ilha Vitória. Vesti minha única camisa limpa, a que eu tinha. Levei minha Bíblia e orei. Eu estava jejuando. Até fui a outra igreja onde o sacerdote ungia minha testa para que eu pudesse ir para aquela entrevista. Foi quando a conheci. Ela era linda. E quando estávamos fazendo a entrevista, ela olhou para mim uma vez, mas evitava contato visual direto. E ela disse: você está contratado. Sem nem olhar meu currículo. Eu gosto do seu espírito, respondeu ela. Mas havia algo sobre ela, como uma vibração de menina com espírito marinho. Achei que fosse uma bênção. Eu não sabia que era o começo da minha destruição. Então foi quando recebi o convite. 3 semanas após começar o trabalho, ela começou a me convidar para sua casa, em Leme. A mansão era muito bonita. Todos os cômodos tinham espelhos, até o teto. Ela vestia um robe de seda, me servia vinho e conversávamos até ficarmos bêbados e começámos a nos beijar e a nos tocar. Mas ela se recusava a fazer amor comigo, não importava o que acontecesse. Uma noite, ela me disse que eu tinha uma estrela brilhante. Todos nós temos estrelas, mas cada um tem uma diferente. Alguns têm estrelas que brilham muito, outros nem tanto. Brilha como diamante. Essa é a ideia.
Eles querem te dizer que todos somos estrelas. Estão tentando dizer que todos somos anjos, porque temos o Espírito de Deus em nós. Mas a forma como o Espírito de Deus irradia por nós é diferente, dependendo do dom que recebemos. Ela me disse que me deu o emprego porque eu tinha uma estrela brilhante. Ela me disse, você vai continuar pobre até entender o que isso significa. Fiquei confuso. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela sorriu e disse, se eu te mostrar algo esta noite, nunca fale sobre isso com ninguém, nem com seu Deus. Meu Deus? O que ela estava tentando dizer? Eu fui tolo. Eu disse, sim. Ela me levou a um cômodo escondido, atrás de sua estante de livros. Havia uma escada que descia para o subsolo. Quando descemos, vi que havia velas que já tinham sido queimadas. E senti que havia algo naquela sala que respirava. Embora estivesse meio escuro, eu ouvia a respiração, mas não via ninguém. No fundo, havia uma mesa redonda. Nela, vi um frango branco, um frango sem olhos. E então eu vi um espelho. Esse espelho estava cheio de sombras em movimento. Vi uma tigela de óleo preto que refletia fogo vermelho. Ela me mandou ajoelhar. Tocou minha cabeça e começou a entoar cânticos com uma voz que nem era dela. De repente comecei a vomitar umas coisas. E enquanto vomitava, eram coisas que rastejavam. Como na Bíblia, aqueles animais eram impuros. Essas foram as coisas que vi rastejando enquanto vomitava. Esses animais impuros entraram no meu corpo e passaram a habitar no meu coração. Então, ela me disse que iria me ensinar mais coisas. Desde aquela noite, minha vida mudou. Comecei a ganhar dinheiro. Fui transferido para um duplex em Chevron. Meu telefone nunca parava de tocar. Os clientes me adoravam. Mas o meu sono se tornou meu tormento. Comecei a acordar tarde da noite e era chamado para ser levado ao oceano, onde encontrava diferentes homens. Foi quando comecei a dormir com outros homens. Dormi com um homem lá embaixo no oceano. Esses homens com quem dormi hoje em dia são chamados de Yoshimales. Aqueles que têm o órgão sexual masculino, mas a parte superior do corpo é de mulheres. Até algumas partes do corpo são de mulheres, de forma que, enquanto você os vê, pensa que são mulheres, mas são homens. Dormi com um desses homens debaixo do oceano. Quando saí, estava ardendo de desejo, mas ardia com desejo não de dormir com mulheres, mas com homens. Continuei namorando essa mulher e ela me disse que minha missão era dormir com o maior número possível de homens nigerianos. Se eram héteros ou não importava. Neles eu colocaria o desejo de também dormir com outros homens. Mas, no meu caso, eu estaria colhendo a glória deles. Isso foi o que vivi quando entrei para o satanismo. Saí do satanismo depois de ir a outra igreja. A missão era dormir com o pastor. Sim, o pastor, o homem, não a esposa do pastor. Eu deveria seduzi-lo, doando dinheiro para ele e com o tempo convidá-lo para um encontro. Depois, eu inseriria aquele espírito nele e dormiria com ele. Era só isso que me pediram. Mas falhei miseravelmente. Desde o primeiro dia, vi que toda a igreja era unida. Quando uma igreja é unida, é difícil para alguém como eu, que fui como fui, penetrar nessas igrejas. Então, o que fazíamos quando queríamos penetrar numa igreja? Procurávamos fraquezas. Se havia pessoas que guardavam rancor umas das outras, essa era a brecha. Aquela igreja então se tornaria um grupo social. A maioria das igrejas no mundo hoje são apenas grupos sociais. Não há Deus, pois o Espírito Santo abandonou a igreja. Estes são os momentos finais deste mundo, em que o Espírito Santo está lentamente se retirando do mundo. Chegará um tempo em que nem teremos mais o Espírito Santo em nossos corações.
Chegará um tempo em que crianças nascerão sem um Espírito Santo em seus corações. Hoje, mesmo que você mate 100 pessoas, o Espírito Santo ainda estará em seu coração. Mas, aos poucos, o Espírito de Deus está se retirando do mundo inteiro. Por isso você vê tanto ódio no mundo hoje. Naquele tempo, era isso que fazíamos, expulsar o Espírito de Deus. Não que tivéssemos poder sobre ele, mas até o mundo espiritual tem regras. Se um pastor está dormindo com outro homem, você acha que aquela igreja terá o Espírito de Deus nela? Não. Era assim que agíamos. Através do adultério, entrávamos na igreja. Depois vinha a fofoca e a igreja virava um clube social, onde as pessoas só doam dinheiro e fingem que estão sendo abençoadas por essas doações. Mas falhei miseravelmente. Aquela igreja era tão unida. Havia uma mulher que quase era uma brecha, mas sempre que eu tentava propor amor, ela aceitava. Mas na manhã seguinte dizia: sabe, irmão, você é muito bonito, tem dinheiro, mas agora não. Ainda não estou preparada. Ainda estou separada do meu marido. Até que eu e ele nos divorciemos de vez. Talvez eu possa pensar nisso, mas não te dou garantia. E toda vez que ela recusava, era como voltar 1000 passos para trás, me afastando do pastor. Foi quando fui retirado e me disseram que havia uma chance de eu ser exposto. Quando vi que não tínhamos poder, como nos diziam que o diabo tinha poder sobre os homens, foi aí que disse: deixe-me sair dessa organização antes que ela colha totalmente minha alma. Não foi fácil. Perdi tudo. Comecei do zero. Mesmo agora não tenho nada. Tenho uma pequena loja de aparelhos eletrônicos. Estou apenas lutando na vida. Mas ouvi suas confissões no seu canal e então disse: deixe-me compartilhar minha própria história para que outras pessoas saibam que o mundo espiritual é real. Ele existe. Queridos amados, aqui está mais uma mensagem que foi enviada por um dos nossos irmãos. Espero que de fato seja uma chamada de atenção para todos e que possa haver bênção na vida de quem for ouvir esta mensagem. De facto, coisas estranhas acontecem neste mundo.